Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Domingo da Palavra de Deus. O Papa Francisco quis escolher o terceiro domingo do tempo comum como domingo da Palavra de Deus. Nós vamos ouvir justamente Neemias, que fala da leitura da lei. Vamos refletir sobre o Salmo 18. Vossas palavras serão espírito e vida. A lei do Senhor para a oração do Salmo. Também nós ouviremos, meus irmãos e irmãs, o Evangelho. Começamos a ouvir Lucas, que é o ano de Lucas. Nós estamos no ano C, portanto, vamos ouvir então a introdução. Muitos já tentaram escrever como dos acontecimentos e depois a conclusão dessa comunidade que escuta a palavra é justamente vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, membro desse corpo, como vai colocar a carta de Paulo aos Coríntios, que fala dos carismas e dessa nossa unidade. Portanto, domingo da Palavra de Deus para todos nós. No Brasil, nós temos já o mês de setembro, o mês da Bíblia. E o mês da Bíblia já tem mais de 50 anos. Temos sempre, cada ano, um livro bíblico para ser aprofundado, refletido. E o tema, inclusive, também nos ajuda a colocar em prática ainda mais a palavra de Deus, e foi escolhido porque é o mês de São Jerônimo, o grande estudioso e tradutor da Bíblia Sagrada. Mas o Papa quis justamente também para o mundo inteiro, o mês da Bíblia é coisa do Brasil, agora é que o mundo inteiro tem o dia da palavra, que é esse domingo, terceiro domingo do tempo comum. Tempo de nós vivemos aí. Como é importante termos os ciclos bíblicos, as nossas reuniões de pequenas comunidades em torno da palavra de Deus, de alimentarmos nossa vida da palavra. Nós temos o alimento da Eucaristia e também da palavra de Deus, os dois altares, né? Da palavra de Deus e da Eucaristia, que vai nos alimentando cada vez mais. Portanto, um domingo muito especial, nós convidamos a todos para ver como se pode ainda mais buscar esse alimento da palavra de Deus na sua vida pessoal, na Lexio Divina, leitura da Palavra de Deus, leitura da Bíblia Sagrada, ou ainda no seu grupo de reflexão, no círculo bíblico, grupo de reflexão, pequena comunidade, em que se possa escutar a Palavra de Deus e partilhá-la. E, ao mesmo tempo, a palavra que nos leva cada vez mais também à Eucaristia. Um grande momento para todos nós. Além disso, caríssimos irmãos e irmãs, nós tivemos no último dia 24, dia do jornalista, São Francisco de Sales, justamente a divulgação do texto que o Papa sempre faz sobre o tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Em setembro, nas vésperas dos Santos Arcanjos, Gabriel, Miguel e Rafael, ele divulgou o tema. Agora, em janeiro, divulga o texto. E a celebração do Dia Mundial das Comunicações é na festa solene da Ascensão do Senhor, que esse ano vai ser dia 1º de junho. E o tema desse ano é partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. Tirado da 1ª de Pedro. Partilhar com mansidão a esperança que está nos vossos corações. Portanto, está ligado um pouco ao ano do jubileu, a esperança, justamente. Do outro lado também, vemos aí de partilhar com mansidão. No mundo de tantas guerras, inclusive verbais, essa mansidão. E justamente vimos já em Roma o primeiro jubileu específico, né? Todo mundo pode ir sempre, mas agora esse dia 24 foi o dia do jubileu das comunicações sociais, ali em Roma, que é uma ocasião de justamente todos os comunicadores começar o ano do jubileu também com uma peregrinação a Roma. Portanto, uma oportunidade muito interessante, caríssimos amigos e irmãos, né? O Papa Francisco justamente quis, né, colocar justamente o dia dos comunicadores no dia em que ele coloca o texto do Dia Mundial das Comunicações. Além disso, caríssimos irmãos e irmãs, aqui na Arquidiocese estamos nos preparando para essa semana que inicia, dia 27 a 31, temos o 34º curso para os bispos. São 34 oportunidades. E nesse ano,
que completa também 1700 de Nicéia, o anúncio de Jesus Cristo. Vai falar sobre isso, dentro da realidade do nosso país, recordando do censo que nós tivemos, dentro do espírito do jubileu, ano jubilar. É o tema que cardeais, bispos, professores, doutores virão falar para os bispos e também alguns vigários episcopais nesse de 27 a 31 de janeiro, 34º curso para os bispos. Portanto, uma boa oportunidade de nós procurarmos cada vez mais conhecer e aprofundar esses temas tão importantes. Aqui uma Nicéia, como também a questão dessa realidade do censo que nós vivemos no Brasil, e também, né, a questão do jubileu que estamos vivendo. Ainda mais agora, depois do jubileu das comunicações, que tivemos nesse último dia 24, em Roma. Somos chamados muito mais a isso. E continuando, caríssimos irmãos e irmãs, é o tema da Palavra de Deus, já que é o domingo da Palavra de Deus. O Papa justamente, ele abriu e ele começou justamente esse Dia Mundial, né, da Palavra, com um documento chamado Aperuit Tilis, né, em 30 de setembro de 2019. Ele instituiu justamente o Domingo da Palavra de Deus. E um dia muito especial, porque as leituras todas nos falam disso, leitura e salmo de resposta. E justamente que fala, livro de Neemias, leitura primeira, bem isso, é uma leitura longa, dá para ler e meditar cada frase, ou seja, o sacerdote Esdras apresentou a lei, a Torá, diante da assembleia de homens e mulheres, de todos que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. E assim na praça que fica de frente à porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia. A leitura longa, do amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, de todos que eram capazes de compreender. De novo, repete isso. E o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei, da Torá. Não é? Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguida e para esse fim. Estando no lugar mais alto, abriu o livro à vista de todo o povo. E quando abriu, ou desenrolou, porque era um pergaminho, todo o povo ficou de pé. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, levantando as mãos, amém, amém. Inclinaram-se, prostraram-se ao Senhor e leram distintamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Não é? E aí os levitas, os sacerdotes, escribas, instruíram o povo e disseram a todos, este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse, ide para as vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, reparti com aqueles que nada prepararam, pois esse dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Sabemos da questão da história, do livro da lei que tinha desaparecido, aquela questão toda e todos os problemas que existiam, mas a leitura é colocada para nós, nesse Domingo da Palavra, meus irmãos e irmãs, como uma oportunidade de ver como devemos ter carinho com a Palavra de Deus, de ouvi-la, de acolhê-la, de ver o Senhor que fala ao nosso coração, a nossa vida. E, ao mesmo tempo, nos alimenta com a sua palavra, que é a vida. Sabemos que Jesus Cristo é a palavra por excelência, o verbo, a palavra, se fez carne e veio morar no meio de nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, domingo da palavra de Deus, para que nós possamos também ter o carinho de ouvir, não só na igreja, mas também em casa, na pequena comunidade, no círculo bíblico, a palavra de Deus que ilumine nossa vida e partilhar aquilo que a palavra diz para cada um de nós, para que também ilumine a vida dos outros. O salmo de resposta é um salmo que nós conhecemos muito bem. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. E aí vai o salmo cantando
a beleza da palavra do Senhor e, ao mesmo tempo, da lei do Senhor. A Torá é a lei, né? A lei que fala que é a leitura do livro de Neemias, que Esdras leu a lei do Senhor para o seu povo. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ouvir, pedir a Deus um coração aberto, a ouvir a palavra do Senhor, um coração generoso. E é interessante ver, meus irmãos e irmãs, que agora que estamos vendo o ano C, aos domingos, nós começamos a ler também nesse domingo o evangelista que vai nos acompanhar nesse ano, que é Lucas. O Evangelho da Misericórdia, sempre, o evangelista da misericórdia. Mas a leitura de hoje, ele se apresenta. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, diz aqui Lucas, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo, amigo de Deus. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. E aí começa a leitura. Ele vai falar de Jesus, que ali voltando para a Galiléia, e a sua fama se espalhou, ensinava todas as sinagogas da redondeza. Veio para Nazaré, onde fora criado, e abriu o profeta Isaías, a palavra, abriu Isaías, e o texto de Isaías que ele leu foi: o Espírito do Senhor está sobre mim, que ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Enrolou o livro, sentou-se e hoje se cumpriu essa palavra, essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Portanto, meus irmãos e irmãs, no domingo da palavra, parece Lucas que fala que, depois de muito ter escrito, também ele procurou ver, para poder comunicar realmente aquilo, tudo que é a convicção e deixar por escrito aquilo que foi a pregação dos apóstolos. E, logo depois de explicar sobre isso, abre o seu evangelho de Jesus na sinagoga, lendo Isaías, iniciando assim a sua vida pública também, da maneira como Lucas vai colocar também aqui na leitura de hoje. Ou seja, o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu para anunciar a boa notícia para todos. É bem a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, somos chamados a acolher essa boa notícia e deixar com que ela alimente a vida do nosso povo cada vez mais. Portanto, a importância de escutar a palavra, de ler a palavra, seja pessoalmente, seja na família, seja na comunidade, seja no círculo bíblico, seja na igreja, enfim, esse poder ouvir e acolher a palavra de Deus em nossos corações. Dessa forma, sermos uma comunidade que vive os carismas e na unidade. A leitura da carta aos Coríntios, a segunda leitura, tem o trecho longo e o trecho mais breve, mas lembra isso, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo são muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. O texto vai colocar, né? Ou seja, se um pé dissesse, aonde não pertence ao corpo, uma leitura muito importante para que nós saboreemos, escutemos trecho após trecho desse domingo. É muito bom ler a leitura mais longa, meus irmãos e irmãs, ainda mais nesse domingo da Palavra de Deus, para que esse trecho nos mostre bem isso, ou seja, nós não podemos rejeitar um ao outro, mas somos a comunhão, e essa Palavra de Deus vai nos iluminando a nossa vida e a nossa caminhada. Portanto, meus irmãos, nesse ano do jubileu que vivemos, peregrino da esperança, quanto mais escutamos a palavra do Senhor, quanto mais caminhamos no Senhor, mais podemos anunciar esperança nesse nosso tempo, nesse nosso mundo. Que a palavra de Deus nos alimente e nos conduza cada vez mais. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.